E vamos ao nosso giro de notícias. Hoje é terça-feira, dia 4 de fevereiro. Seu ano já começou com dívidas ou sem dívidas? Porque tem IPTU, IPVA, escola, material escolar. Pois olha que pesquisa interessante. Os consumidores começaram o ano com menos dívidas. É o que aponta uma pesquisa da FEComércio de Pesquisas e Análises. A sondagem revela que pagamentos de IPTU e IPVA estão sendo parcelados e as despesas escolares sendo pagas à vista. Essa pesquisa foi feita com 857 consumidores da região metropolitana do Rio, entre os dias 17 e 29 de janeiro. E desconsiderando as despesas como contas mensais, apenas 31,9% começaram 2025 com dívidas, enquanto que no ano passado o número de endividados era bem maior. 54,9% começaram o ano já devendo na praça. A pesquisa indica também que a maioria dos consumidores, 75,4%, não fez qualquer tipo de reserva ao longo do ano passado para pagar contas tipo IPVA, IPTU e despesas escolares. Apenas 24,6% fizeram aquela poupança já prevenidos desses gastos de início de ano. Uma pesquisa aponta o cantor Gustavo Lima como o rival mais competitivo de Lula nas eleições para presidente em 2026. Até Gustavo Lima se surpreendeu com o resultado da pesquisa feita pela Genial Quest e foi às redes sociais agradecer. Seria essa uma possibilidade de volta da direita ao poder? Esses dados têm agitado o meio político brasileiro, pois o nome do cantor surge num cenário que reúne diversos outros nomes fortes da direita, como Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o levantamento mostra que, apesar de outros concorrentes também serem bastante conhecidos, o sertanejo se destaca com índices de apoio favoráveis. Além de Eduardo Bolsonaro, a pesquisa inclui nomes como o governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Romeu Zema, de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado, de Goiás, além de Pablo Marçal e Fernando Haddad, atual ministro da Economia. Mas o fato de ser bastante conhecido e popular, em meio ao público jovem de classe média, favorece Gustavo Lima na corrida eleitoral, além do cantor não carregar índices de rejeição como outros concorrentes. A pesquisa também aponta que a crescente figura do cantor Gustavo Lima no cenário político pode representar uma nova força na direita. El Salvador se oferece aos Estados Unidos para receber os presos americanos em seus mega presídios. De acordo com o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, eles podem receber tanto americanos que cumprem pena quanto estrangeiros. É um programa inédito no mundo e, caso o acordo seja confirmado, será a primeira vez que um país democrático envia cidadãos próprios a presídios de outro país. O presidente de El Salvador é aliado de Trump e ficou conhecido por um programa polêmico de prisões em massa e por construir uma série de mega presídios no país. Um deles é a maior prisão das Américas e tem capacidade para 40 mil presos. O Departamento de Estado dos Estados Unidos afirma que as condições prisionais em El Salvador são duras e perigosas. A superlotação constitui uma ameaça à saúde e à vida dos prisioneiros. Em muitas instalações, as condições de saneamento, água potável, ventilação, controle de temperatura e iluminação são inadequadas ou inexistentes. A transferência de presos se concentraria em membros de gangues que adquiriram a cidadania americana ou qualquer imigrante ilegal nos Estados Unidos que seja um criminoso perigoso. Guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo, Estados Unidos e China. Começou a retaliação. Toma lá, dá cá. Os Estados Unidos não impuseram uma tarifa de 10% sobre as importações chinesas? Pois agora veio o troco. A China retaliou Trump e anunciou tarifas de 10% a 15% em importações de produtos dos Estados Unidos. Trump taxou a China, alegando que o país não estava fazendo o suficiente para interromper o fluxo de drogas ilícitas para os Estados Unidos. Um porta-voz da Casa Branca disse que Trump não conversaria com o presidente chinês Xi Jinping no começo desta semana. Em contrapartida, a China informou
que vai impor taxas de 15% para carvão e gás natural liquefeito dos Estados Unidos e 10% para petróleo bruto, equipamentos agrícolas e alguns automóveis. As novas tarifas sobre as exportações dos Estados Unidos vai começar dia 10 de fevereiro. Caso do envenenamento no Piauí, matriarca e a vizinha que ela envenenou tinham um relacionamento amoroso. Segundo a polícia, a relação entre Maria dos Aflitos e Maria Jocilene começou antes mesmo do relacionamento dela com Francisco de Assis, preso pela morte dos 2 enteados e das crianças por envenenamento por pesticida. O relacionamento entre Maria dos Aflitos e Maria Jocilene começou antes dela conhecer o Francisco de Assis e era um romance discreto, cada uma tinha a sua família paralela, mas era de conhecimento de todos. Mas o relacionamento delas não foi o pivô do caso. O motivo teria sido mesmo financeiro, pois o casal, Francisco e Maria dos Aflitos, não tinha dinheiro para bancar os filhos e netos. Segundo a polícia, a vizinha Maria Jocilene passou mal no dia 22 de janeiro, depois de beber café oferecido por Maria dos Aflitos. Maria Jocilene sempre demonstrava carinho e preocupação com os filhos e netos de Maria dos Aflitos. O delegado disse que a mulher usava o próprio dinheiro para comprar alimentos e medicamentos para os familiares de Maria dos Aflitos. De acordo com a investigação, Jocilene chegou a ficar com os netos de Maria dos Aflitos no hospital depois que eles foram envenenados e ela perdeu o emprego por isso. Maria dos Aflitos, mãe e avó das 5 pessoas que morreram após comerem arroz envenenado no dia 1º de janeiro em Parnaíba, no Piauí, confessou à polícia que matou a vizinha Maria Jocilene da Silva. O objetivo era livrar o marido, Francisco de Assis, das acusações de ter assassinado a família. Agora, o casal está preso. Mais um vírus volta a ameaçar a população, metapneumovírus. Desta vez em Pernambuco, e o estado identifica os primeiros casos do ano desse vírus, responsável por surto na China. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, as infectadas foram 2 crianças do sexo feminino, uma de 1 ano e 7 meses e a outra de 3 anos e 11 meses. As 2 já tiveram alta hospitalar. Mas quais são os sintomas da virose? Febre, tosse e desconforto respiratório. Pode eventualmente evoluir para casos de síndrome respiratória aguda grave, principalmente em grupos mais vulneráveis, como crianças e idosos. Mas esse não é um vírus novo. Ele já aparece em anos anteriores em outros países, com intensidade em 2016, com 15 casos, e em 2022, com 27 casos. No Brasil, o vírus circula há mais de 20 anos, sendo registrado pela primeira vez em 2004. Em 2001, ele já havia sido identificado na Holanda. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, por enquanto não há aumento de casos que caracterize uma epidemia ou uma pandemia. As recomendações são cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar, higienizar as mãos e evitar tocar na área dos olhos, nariz ou boca e evitar lugares com aglomeração. A China tem registrado um aumento de casos de metapneumovírus desde o início do ano, mas não há sinais de surtos que sobrecarreguem o sistema de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde. Não há vacinas voltadas para a prevenção, mas recomenda-se a vacina contra a gripe. Uma descoberta que pode curar mulheres com câncer de mama. O congelamento de tumor de mama, ele tem 100% de eficácia em um estudo nacional em tumores de até 2 centímetros. A técnica inovadora da Universidade de São Paulo usa crioblação para eliminar células cancerígenas sem cirurgia, principalmente em mulheres acima de 60 anos. O procedimento minimamente invasivo congela e elimina células cancerígenas sem necessidade de cirurgia tradicional. O estudo, realizado em 15 centros de saúde com mais de 700 pacientes, busca validar a técnica como uma alternativa viável ao tratamento convencional. A crioablação já é aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mas ainda não faz parte da cobertura da Agência Nacional de Saúde Suplementar para tratamento do câncer de mama. A expectativa é que depois de implementada,
reduza significativamente a fila de atendimento no país. Em outros países, como Estados Unidos, Japão, Israel e Itália, a técnica já é aplicada de forma rotineira. A crioablação consiste na inserção de uma agulha fina na região afetada, onde é aplicado nitrogênio líquido a aproximadamente menos 140 graus. Esse congelamento cria uma esfera de gelo que destrói as células tumorais. A incisão é mínima, comparável à de uma biópsia, e o procedimento pode ser feito em ambulatório, sem necessidade de internação hospitalar, utilizando apenas anestesia local. O estudo é o primeiro na América Latina a utilizar a técnica no tratamento do câncer de mama. Adolescente morre após ataque de tubarão em praia popular da Austrália. A adolescente tinha 17 anos e foi atacada pelo tubarão enquanto nadava em Warren Beach, uma praia popular entre surfistas localizada na Ilha Bibby, ao nordeste do país. Equipes de resgate foram acionadas rapidamente, mas segundo a polícia, a jovem não resistiu aos ferimentos e faleceu cerca de 15 minutos depois. Os frequentadores da praia disseram que os tubarões estão sempre por ali. Esse foi o segundo ataque fatal de tubarão registrado na Austrália desde o começo do ano e o terceiro em meados de 5 semanas. Em 2 de janeiro, um surfista de 28 anos foi atacado em Granites, praia no sul do país. Poucos dias antes, um pastor de 40 anos morreu após ser mordido por um tubarão enquanto pescava com a família na ilha de Rumpi, na costa leste. Desde 1791, mais de 1.200 ataques de tubarão foram documentados na Austrália, com mais de 250 resultando em mortes conforme registros oficiais. Os tubarões branco, tubarões tigre e tubarões touro são os responsáveis pelos casos mais graves. Efeito Neymar. Com o Neymar, Santos dobra o número de seguidores no Instagram e bate 6 milhões de pessoas. Uma semana antes, o clube paulista tinha pouco mais da metade do número de seguidores. O anúncio do retorno do craque ao clube, na sexta-feira, após 12 anos atuando no futebol internacional, parece ter impactado diretamente no aumento de cerca de 2 milhões e 600 mil novos fãs. O time da Vila também viu o número de sócios torcedores dar um salto após o anúncio da volta do ídolo. Nesta segunda, o programa atingiu 70 mil associados. Até 24 de janeiro de 2025, eram pouco mais de 49 mil. O efeito Neymar ainda vai fazer esses números crescerem, hein? Alguém duvida? O nosso giro de notícias fica por aqui. Mais informações no site da Tribuna da Imprensa, www.tribuna.com.br. Eu volto amanhã para te manter muito bem informado. Um grande beijo, tchau!